Em um palácio onde os segredos pesavam mais do que as coroas, uma rainha era observada por todos, obrigada a dar um herdeiro ao trono. Mas ninguém imaginou que não seria o rei, e sim um escravo, quem marcaria o seu destino. O escravo deixou a rainha grávida, e o que nasceu daquele ato proibido não foi apenas um escândalo, mas uma reviravolta que surpreendeu todo o reino e mudou sua história para sempre. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me escuta? Ano 1312, em Vilardona, um pequeno reino esquecido entre montanhas úmidas e castelos de pedra que mal resistiam à passagem do tempo. A noite caía com um ar espesso, carregado de incenso barato e tochas que ardiam mais por obrigação do que por fervor. A câmara da rainha estava iluminada por um fogo trêmulo, e nesse cenário tudo começou. Ela, Rainha Elinor, não era a imagem da doçura que o povo esperava. Sua beleza impunha, mas seus olhos cinzentos refletiam uma solidão abrasadora. Havia anos vivia sob a pressão de conceber um herdeiro, mas seu ventre vazio havia se transformado em assunto de nobres e conselheiros. Cada banquete, cada missa, era um cruel lembrete do que ela não podia dar. E nesse vazio escondia-se um segredo ainda mais doloroso. O rei, doente e debilitado, mal podia se aproximar dela sem que sua fragilidade ficasse exposta. O escravo chegou naquela noite como quem não quer ser visto. Dorian, um jovem de pele marcada por cicatrizes e mãos endurecidas pelo trabalho nas cozinhas, foi levado por ordem da criadagem para limpar os restos de vinho derramados junto ao leito real. Era um rosto que ninguém olhava, um nome que não figurava nos registros. No entanto, havia algo em seu silêncio, na forma como baixava os olhos e se movia com precisão felina, que chamava a atenção sem pedir. Elinor o observou da penumbra. Foi apenas um instante, um cruzar de olhares que nenhum dos dois deveria ter permitido. Mas o ar mudou. O ambiente adquiriu um peso estranho, como se até as chamas das velas tivessem entendido que algo proibido estava prestes a acontecer. Dorian não disse palavra, mas em seu gesto rígido havia um mundo inteiro. Fome, medo, rancor contido e aquela centelha de desafio que só tem os que foram obrigados a viver acorrentados. Ela, acostumada à submissão de todos, sentiu pela primeira vez uma energia diferente naquele quarto. Não era obediência, era presença. O silêncio tornou-se insuportável. O som do pano esfregando a madeira retinia mais do que um sino. A rainha se ergueu, deixando cair sobre os ombros um véu de seda azul e, com voz quase inaudível, perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele hesitou, como se responder pudesse lhe custar a vida. Baixou o olhar, respirou fundo e respondeu com um fio de voz: "Dorian, minha rainha." Esse simples gesto desencadeou um terremoto invisível. Ela o havia chamado a existir, e naquele instante, os muros de hierarquias, de coroas e correntes começaram a se romper. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela noite havia marcado o início de um destino que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de todo o reino. As paredes pareciam escutar. Lá fora, os guardas bocejavam entediados, ignorando que dentro daquelas quatro paredes um segredo começava a ser tecido. Um tão frágil quanto um suspiro, mas tão poderoso a ponto de desmoronar uma linhagem. A rainha permitiu-se um último olhar para aquele escravo e compreendeu que sua solidão não estava tão vazia quanto pensava. No eco daquele cruzar de olhares nasceu algo proibido, e com ele o começo de uma verdade que mais cedo ou mais tarde explodiria diante de todos. A madrugada do dia seguinte amanheceu com um ar denso sobre Vilardona. O sol mal atravessava as nuvens carregadas de umidade, e nas ruas de pedra do reino, o murmúrio do mercado soava distante, apagado, como se a cidade mesma soubesse que algo nos muros do palácio havia mudado. Nos aposentos altos, a rainha Elinor permanecia desperta desde a noite anterior. Sua mente voltava repetidas vezes ao nome que havia pronunciado em voz baixa: Dorian. Era estranho. Não deveria lembrá-lo. Era apenas um escravo, um homem invisível que devia passar despercebido pelos corredores como sombra obediente. E, no entanto,
Sua presença a havia atravessado como uma espada invisível. Elinor se olhava no espelho de prata pendurado junto à janela. Ali não via uma rainha, mas uma mulher aprisionada. O peso da coroa sobre sua fronte se sentia mais como uma corrente do que como símbolo de poder. Seus olhos, antes orgulhosos, agora revelavam fissuras de insegurança. Não era capaz de apagar da memória aquele instante em que Dorian levantara o olhar, ainda que fosse por apenas um segundo. Nesse gesto, havia descoberto algo que nem mesmo encontrava no rei. Verdade. Dorian, por sua vez, regressou ao porão dos servos com o coração acelerado. Ainda podia sentir o calor do fogo que iluminava a câmara da rainha e, sobretudo, o eco da voz dela perguntando por seu nome. Um escravo não devia ser chamado por uma rainha. Um escravo devia ser inexistente, útil apenas na obediência e no silêncio. E, no entanto, naquela noite, sentira o perigo mais embriagador de sua vida: ser visto. A tensão o dominava. Caminhava pelo corredor de pedra, com as costas curvadas e a respiração entrecortada, enquanto outros escravos o olhavam sem compreender. Dorian não se atrevia a confessar nada. Não podia. O simples fato de pensar nisso era uma condenação à forca. Mas algo em seu interior havia mudado. Pela primeira vez, sentiu que não queria ser invisível. A rainha tentou continuar com seu dia, entre audiências, conselhos e rituais, mas nada parecia encaixar. Cada palavra dos nobres, cada conselho vazio do clero, a golpeava como ruído insuportável. Sentia-se presa em uma jaula dourada. E, em meio a essa prisão, a imagem de Dorian se abria caminho como um respiro proibido. À noite, incapaz de dormir, Elinor pediu um gesto arriscado. Solicitou que os servos trouxessem água quente a seus aposentos em uma hora incomum. E entre eles, apareceu ele. Dorian entrou em silêncio, com o olhar baixo, o rosto coberto pelo suor do esforço e o vapor da água que carregava nos recipientes de cobre. Cada passo ressoava como um tambor no peito de ambos. Elinor o observava da penumbra. A tensão podia ser cortada com uma faca. Quando deixou o último recipiente sobre a pedra, ela falou: "Ontem à noite, você respondeu à minha pergunta." Sua voz tremia, mas tentava manter o tom firme. Dorian parou em seco. Sentiu o ar queimar-lhe os pulmões. Não devia falar, não devia escutar, não devia estar ali mais tempo do que o necessário, mas não podia ignorá-la. "Sim, minha rainha", respondeu com um fio de voz. Ela deu um passo à frente. A seda de sua túnica arrastou um sussurro no chão, como um segredo compartilhado apenas por eles dois. Seus olhos buscaram os dele, e embora ele tentasse evitá-los, a força daquele cruzar foi inevitável. "Dorian", disse ela, pronunciando o nome como se fosse um ato sagrado. "Você sabe o que significa eu falar contigo?" Ele ergueu apenas o olhar, o suficiente para ver o brilho de vulnerabilidade no rosto da rainha. Não era uma mulher poderosa naquele instante. Era uma mulher sozinha. "Significa", pausou, respirando fundo, "que minha vida depende do seu silêncio." Essa breve troca carregada de risco deixou o ar cheio de eletricidade. Um passo a mais, uma palavra errada, e tudo poderia acabar. Mas em vez de se afastar, Elinor permaneceu imóvel, observando, como se a gravidade mesma a empurrasse para ele. Dorian saiu do quarto pouco depois, mas nada voltou a ser igual. Ambos sabiam que haviam aberto uma porta que jamais deveriam cruzar. Uma porta que os arrastaria a um destino onde o poder, a paixão e o perigo se misturariam até romper o que parecia inquebrantável. As noites seguintes se tornaram um jogo de sombras. Ele passava perto dos aposentos com tarefas triviais, e ela buscava desculpas para prolongar sua presença. Um olhar furtivo, um roçar acidental de mãos ao passar uma jarra, um silêncio que durava um segundo além do permitido. Cada detalhe era uma fenda nos muros da realeza, e cada fenda os empurrava mais para perto do abismo. O reino, ainda alheio, continuava com suas rotinas, mas os muros do palácio escondiam um segredo que em breve seria impossível de silenciar. O calendário marcava um inverno precoce em Vilardona. O ar que atravessava as janelas do palácio cheirava a ferro úmido e a lenha recém-acesa.
Os servos se moviam de um lado a outro, carregando mantas, acendendo braseiros, tentando manter de pé um edifício que rangia como se respirasse com dificuldade. Naquela manhã, Dorian fora designado à tarefa mais perigosa para um escravo: servir diretamente à mesa da rainha. Normalmente, essas funções eram reservadas a criados de confiança, mas a doença de um deles e a escassez de mãos o haviam arrastado a esse cenário. Ele sabia. Um erro mínimo, um copo mal colocado, um gesto desajeitado, podia custar-lhe não apenas o posto, mas a vida. O grande salão estava repleto de conselheiros, damas de companhia e nobres que falavam de impostos, alianças e rumores do povo. O ruído era ensurdecedor, mas para Dorian tudo ficou em silêncio quando a viu. A rainha Elinor estava sentada no alto da mesa, coberta com um vestido bordado em ouro pálido. Suas mãos repousavam delicadamente sobre a madeira, mas seu olhar vagava em direção ao vazio. Parecia presente e ausente ao mesmo tempo, uma mulher que carregava o peso de um reino, mas também o peso de um segredo. Quando ele se aproximou para colocar uma taça de vinho diante dela, seus dedos roçaram por um instante o dorso da mão dela. Foi um gesto minúsculo, quase imperceptível para qualquer um, mas suficiente para que ambos sentissem como o mundo parava. O calor daquele toque atravessou o ar gelado como uma centelha que incendiava a madeira seca. Elinor olhou por apenas um segundo. Bastou essa fração de tempo para que seus olhos dissessem mais que 1000 palavras. Eu te vi, e não posso deixar de te ver. Dorian baixou a cabeça, consciente de que qualquer olhar prolongado poderia ser interpretado como desafio, mas seu peito batia tão forte que temeu que os nobres ouvissem. A refeição continuou, mas para eles não havia mais ruído do que o da própria tensão. Cada vez que ele se aproximava para encher uma taça ou retirar um prato, os olhares se buscavam disfarçadamente, navegando em um mar de suspeitas silenciosas. Naquela noite, em seus aposentos, Elinor não conseguiu dormir. Caminhava de um lado a outro, com a túnica solta e os pés descalços sobre o mármore frio. Recordava o toque, o olhar, a forma como Dorian parecia conter um universo inteiro em seu silêncio. Não era um simples escravo. Era uma ameaça, um refúgio e um espelho ao mesmo tempo. Por outro lado, Dorian permanecia no porão, sentado sobre a palha úmida, com as mãos pressionadas contra os joelhos. Fechava os olhos e voltava, repetidas vezes, ao instante em que a pele da rainha roçara a sua. Essa imagem o perseguia como um castigo e como um presente. Sabia que devia arrancá-la da memória, enterrá-la na escuridão de sua condição, mas cada tentativa o afundava mais no desejo. Os dias seguintes se transformaram em um jogo perigoso. Elinor encontrava desculpas para ordenar a presença de Dorian em seus aposentos. Às vezes pedia que trouxesse água, outras que reparasse uma lâmpada, mesmo havendo criados especializados nessas tarefas. Ninguém desconfiava ainda, mas a frequência começava a chamar a atenção das donzelas. Cada encontro era um cenário carregado de tensão. Elinor falava pouco, mas cada palavra estava carregada de um significado oculto. Dorian respondia com monossílabos, consciente de que uma frase longa demais poderia revelar emoções que não devia mostrar. Uma tarde, enquanto ela lhe pedia que colocasse flores frescas em um jarro de cristal, ocorreu algo que quebrou a tênue linha entre o permitido e o proibido. O jarro escorregou das mãos de Dorian e, em sua tentativa de evitar que caísse, seus braços chocaram-se com os da rainha. O objeto ficou intacto, mas o contato foi inevitável. Ambos ficaram próximos demais, o suficiente para sentir o hálito um do outro, para ouvir o tremor da respiração contida. Elinor não recuou. Ao contrário, olhou fixamente em seus olhos, como se buscasse neles uma resposta que nem sua coroa nem seu povo podiam lhe dar. Dorian sentiu que a terra se abria sob seus pés. Estava consciente de que devia se afastar, de que um movimento errado poderia significar sua morte, mas, pela primeira vez na vida, não se moveu. O silêncio foi rompido por uma batida na porta. Uma donzela entrou com um pacote de tecidos e ambos se separaram em um gesto brusco, disfarçando o ocorrido. A tensão, contudo, já não podia ser apagada.
O proibido havia deixado de ser pensamento e se transformado em experiência. Naquela noite, Elinor escreveu em um diário oculto, com a mão trêmula: "O escravo já não é invisível, e temo que a cada dia se torne mais impossível ocultá-lo." A chuva golpeava com força as janelas do palácio de Vilardona. O céu, coberto por nuvens densas, parecia arrastar consigo um segredo prestes a explodir. As tochas crepitavam nos corredores, projetando sombras alongadas que se moviam como se também guardassem intrigas. Naquela noite, a rainha Elinor havia ordenado que todos os seus servos se retirassem cedo. Ninguém devia permanecer perto de seus aposentos. O motivo oficial era que precisava de repouso, mas a verdade ardia como uma fogueira sob sua pele. Esperava que Dorian, de alguma forma, aparecesse. E ele o fez. Com passos silenciosos, quase de fantasma, apresentou-se com um pretexto insignificante. Revisar as lâmpadas de óleo. Vestia uma túnica simples, úmida pela chuva, e o cabelo grudado na testa. Elinor o recebeu com uma calma ensaiada, mas suas mãos tremiam sob o manto. O ambiente estava carregado de um silêncio espesso. O fogo da lareira mal iluminava o quarto, deixando na penumbra metade do rosto de Dorian. Essa penumbra parecia falar mais do que seus lábios. Elinor o observou e, após alguns segundos de tensão insuportável, rompeu a barreira. "Diga-me a verdade, Dorian." Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Você teme olhar-me nos olhos?" Ele parou, com a lâmpada na mão. Tentou escapar da pergunta, mas a rainha o obrigava com seu olhar a responder. "Não temo olhar para você, minha rainha." Respondeu finalmente. "Temo o que possa acontecer se o fizer por muito tempo." A frase caiu como uma adaga no ar. Elinor sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Não era uma declaração direta, mas era tudo o que precisava para saber que aquele homem carregava a mesma tensão que ela. Ela se aproximou lentamente, despojando-se de qualquer gesto real e deixando ver por um instante a mulher por trás da coroa. "Há anos", disse com voz quebrada, "vivo rodeada de gente que me obedece, que me bajula, que me teme, mas ninguém me olha como se eu fosse simplesmente Elinor." Dorian apertou os lábios. O peso dessas palavras o golpeou como um martelo. A rainha, aquela mulher intocável que representava o poder e o dever, estava mostrando-lhe sua fragilidade. Ele deixou a lâmpada sobre a mesa e, sem levantar a voz, murmurou: "Eu não sei como olhar para uma rainha, mas sei como olhar para uma mulher que sofre." Esse instante foi como um fio invisível que os uniu. Já não eram soberana e escravo. Eram duas almas aprisionadas, encontrando-se em um canto da noite. Elinor deu mais um passo. Sua respiração se misturou com a de Dorian, e por um momento o tempo parou. O ranger da madeira, a chuva no vidro, o crepitar do fogo, tudo parecia acompanhar o pulsar de dois corações que não deviam se aproximar, mas que já não sabiam como se deter. Ela, com uma mistura de coragem e medo, ousou perguntar: "O que guarda em seu silêncio, Dorian?" Ele baixou o olhar, hesitando, até que a voz lhe saiu como um suspiro arrancado da alma. "Raiva, porque nasci condenado a servir. Solidão, porque nunca fui dono de minhas próprias decisões. E desejo, porque cada vez que você entra na sala, meu corpo me trai." Elinor conteve o ar. Essa confissão não era apenas perigosa, era uma sentença. Se alguém tivesse escutado, Dorian estaria morto antes do amanhecer. Mas naquele momento não havia ouvidos, apenas a vibração da verdade. Ela se aproximou ainda mais, até ficar frente a frente, com os olhos cravados nos dele. Não o beijou, não o tocou, mas o simples fato de não recuar foi a declaração mais clara de todas. "Então", murmurou ela com um tremor na voz, "não estamos tão sozinhos como pensávamos." O silêncio que se seguiu foi um pacto invisível. Não assinaram nada, não fizeram promessas, mas ambos sabiam que naquela noite haviam cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Quando Dorian saiu dos aposentos, o ar frio do corredor o golpeou no rosto como um lembrete cruel da realidade. Continuava sendo um escravo, continuava sendo invisível, ao menos para todos, exceto para ela.
Em seu quarto, Elinor escreveu novamente em seu diário secreto: "Hoje descobri que até o silêncio pode gritar, e esse grito me persegue como um fogo que não quero apagar." Os muros do palácio dormiam, alheios ainda ao que germinava em seu interior. Mas a centelha já havia se acendido, e cedo ou tarde, a chama seria impossível de ocultar. O inverno havia endurecido as pedras de Vilardona, e os corredores do palácio pareciam respirar com um frio constante, como se o próprio edifício tentasse congelar os segredos que se gestavam em seu interior. Cada dia se tornava mais difícil dissimular o evidente. A rainha Elinor buscava Dorian com frequência incomum, e embora as ordens fossem sempre triviais, trazer água, revisar os candeeiros, mover cofres, os murmúrios das donzelas começavam a se acumular como neve sobre os telhados. Mas Elinor não podia deter-se. Em seu interior, algo a arrastava com força irresistível para aquele homem invisível. Não era apenas atração, era a sensação de ter encontrado um respiro em meio à asfixia. E a cada dia que passava, o vazio em sua vida se preenchia com a simples presença de Dorian. Naquela tarde, a rainha ordenou que todos abandonassem seus aposentos cedo. Havia preparado o cenário de forma meticulosa: um fogo vivo na lareira, um jarro de lírios recém-colhidos e uma jarra de vinho tinto sobre a mesa. O ambiente era cálido, íntimo, quase impróprio da rigidez de um palácio. Quando Dorian entrou com um candelabro na mão, deteve-se de imediato. O quarto estava preparado demais para uma tarefa tão simples. Compreendeu ao ver o olhar de Elinor. Ela não o havia chamado pelo candeeiro, havia chamado a ele. Ela o observou em silêncio enquanto se aproximava. Sua respiração era calma por fora, mas o tremor dos dedos atraía. "Dorian", disse suavemente, como se o nome tivesse um peso sagrado em seus lábios. "Alguma vez você já sentiu que o mundo espera de você algo que não pode dar?" Ele a olhou fixamente. Essa era uma confissão disfarçada, uma súplica escondida em palavras. "Todos os dias, minha rainha", respondeu com voz grave e contida. "Cada batida do meu coração me lembra o que me é proibido." Elinor baixou a vista, e pela primeira vez em muito tempo, deixou que uma lágrima escorresse por sua face. Não era uma rainha naquele momento. Era uma mulher quebrada pela pressão, pelo vazio, pela solidão. Dorian deu um passo à frente, com a dúvida gravada em cada movimento. Seu instinto lhe gritava que recuasse, que não se aproximasse, que a distância era o único que o mantinha vivo. Mas havia algo mais forte que o medo, a necessidade de consolá-la. Com mãos trêmulas, levantou lentamente a sua e roçou de leve a pele de seu rosto, secando a lágrima com o polegar. Esse gesto, mínimo e proibido, foi um ato de ternura que cruzava todas as barreiras sociais, e nesse instante, ambos compreenderam que já não havia volta. Elinor fechou os olhos por um momento, deixando que o contato durasse mais do que o permitido. Sua voz saiu em um sussurro quebrado. "Se alguém nos descobrisse, seria a nossa ruína." Dorian respondeu com firmeza, embora o medo ardia em suas veias. "Já estamos arruinados, minha rainha, porque o que sinto já não posso esconder." Houve um silêncio denso, carregado de eletricidade. Nenhum dos dois se moveu, nenhum ousou ir além, mas o quarto inteiro parecia inclinar-se para eles, empurrando-os à beira do abismo. O rangido repentino da porta os devolveu à realidade. Uma donzela apareceu para anunciar que o rei havia pedido notícias de sua esposa. Elinor reagiu com rapidez, compondo sua postura e ordenando com frieza que se retirasse. Dorian, por sua vez, deu alguns passos atrás, baixando a cabeça como se nada tivesse acontecido. A donzela se foi, mas o perigo já estava semeado. Haviam estado perto demais, e qualquer olhar curioso poderia ter descoberto o segredo. Quando ficaram sozinhos novamente, Elinor caminhou até ele, e sem ousar tocá-lo, sussurrou com urgência: "Prometa-me que ninguém saberá o que acontece aqui." "Juro pela minha vida", respondeu Dorian, com um brilho nos olhos que misturava medo e devoção. Essa noite, ambos partiram com o coração transbordando. Elinor sentiu que havia entregue parte de sua alma, e Dorian compreendeu que seu destino já não estava em suas mãos.
O que havia começado como olhares furtivos já se transformava em um vínculo perigoso, sustentado por confidências, lágrimas e ternura. E nos muros de pedra do palácio, as sombras pareciam escutar cada palavra, esperando o momento de revelar o que ainda permanecia oculto. O inverno sangrava lentamente nas torres de Vilardona. O vento atravessava as frestas como lâminas, e o eco dos sinos noturnos parecia arrastar consigo advertências invisíveis. Dentro do palácio, tudo seguia com a mesma rotina solene. Banquetes apagados, conselheiros discutindo sobre tributos e um rei que mal conseguia manter-se em pé durante as audiências. Mas por trás desses muros, longe dos olhares da corte, um segredo começava a arder. Elinor havia aprendido a mover-se com precisão de relógio. Sabia quando as donzelas trocavam de turno, quanto tempo os guardas demoravam a percorrer os corredores, e em que momentos o silêncio do palácio podia tornar-se seu cúmplice. Cada cálculo estava feito para um único propósito: roubar minutos com Dorian. Os encontros já não eram casuais. Eram buscados. Eram necessários. Numa noite de tempestade, quando o rugido do céu abafava qualquer outro som, Elinor o chamou sob a desculpa de consertar uma rachadura na madeira de sua varanda. Quando Dorian entrou, encharcado pela chuva, a cena adquiriu um ar de intensidade impossível de disfarçar. O fogo iluminava o quarto, e o contraste entre a realeza coberta de sedas e o escravo com as roupas coladas ao corpo criava um quadro proibido. Elinor o olhou de cima a baixo, e em seu peito desatou-se uma guerra silenciosa, entre o dever e o desejo, entre a culpa e a necessidade. "Ninguém pode nos ver assim", murmurou, quase para si mesma. Dorian deixou as ferramentas de lado, sabendo que sua presença já não tinha nada a ver com a varanda. Seus olhos se encontraram em um cruzamento feroz, como dois ímãs que se resistiam e ao mesmo tempo não podiam separar-se. "Então diga que eu vá embora", disse ele com a voz carregada de tensão. A rainha respirou fundo, lutando consigo mesma. Seus lábios tremeram, mas as palavras nunca saíram. Esse silêncio foi suficiente. Dorian deu um passo à frente e ela não recuou. Era como se todo o peso do reino, dos juízos, da culpa, tivesse desaparecido naquele instante. Restavam apenas duas pessoas, com feridas que se reconheciam. O roçar de suas mãos foi a primeira ponte. Elinor entrelaçou seus dedos com os dele, e nesse pequeno gesto sentiu-se pela primeira vez livre. Dorian a olhou com a intensidade de alguém que sabe que não tem nada a perder, e ao mesmo tempo, tudo a arriscar. A rainha apoiou a testa em seu peito, sentindo o batimento acelerado sob a roupa úmida. Era a primeira vez em anos que ouvia um coração sincero, não disfarçado de conveniência ou poder. "Não sei quanto tempo poderemos sustentar isso", sussurrou ela, em tom mais de confissão que de lamento. "Sustentaremos até que tudo arda", respondeu ele com firmeza. "E se o fogo nos consumir, será porque o escolhemos." Elinor ergueu o rosto e olhou-o nos olhos. Ali não havia submissão, não havia servidão. Havia um homem inteiro, com desejos e cicatrizes, que havia como nenhuma coroa havia permitido. E ela, naquele instante, deixou de ser rainha para ser mulher. O beijo chegou como um segredo quebrado. Não foi suave nem calculado. Foi urgente, trêmulo, como quem se agarra a algo que poderia desaparecer no próximo piscar de olhos. As paredes de pedra, testemunhas mudas, pareciam conter a respiração. O momento durou segundos, mas deixou uma marca que nenhum dos dois pôde apagar. Ao se separar, o ar tornou-se mais pesado, como se o universo tivesse mudado de eixo. Ambos sabiam que haviam acabado de cruzar o limite definitivo. Quando Dorian partiu naquela noite, suas roupas ainda pingavam água da chuva, mas seu peito ardia com um fogo impossível de apagar. Em seu canto do porão, fechou os olhos e recordou cada detalhe: o olhar, o toque, o beijo. Sabia que estava perdido, mas pela primeira vez não se importava. Elinor, por sua vez, sentou-se diante do fogo, com os lábios ainda trêmulos. Abriu seu diário e escreveu com mão insegura: "Hoje o escolhi. Não como rainha, não como esposa, mas como mulher. E nessa escolha me condenei e me libertei ao mesmo tempo."
Mas fora de seus muros íntimos, a realidade avançava com passos perigosos. Uma donzela havia notado a frequência com que Dorian visitava os aposentos da rainha. Um guarda havia visto como seus olhares se prolongavam mais do que o devido no grande salão. E embora ainda fossem murmúrios, os rumores começavam a crescer, como brasas escondidas que logo acenderiam fogo. O palácio de Vilardona nunca era completamente silencioso. De dia, enchia-se com o bulício de conselheiros, soldados e donzelas. À noite, transformava-se em um lugar de ecos, passos distantes, portas rangendo, o vento infiltrando-se pelas frestas. Mas havia um som mais perigoso que todos: os sussurros. Os corredores já não estavam livres deles. Uma donzela assegurava que a rainha chamava com demasiada frequência o escravo Dorian para tarefas triviais. Um guarda comentava ter visto a porta de seus aposentos entreaberta em horas impróprias. Um conselheiro, em pleno banquete, notou que Elinor desviava o olhar para o canto onde Dorian servia a mesa. Nada era prova, mas tudo era suspeita. Elinor sabia disso. Cada vez que caminhava pelos corredores, sentia como os olhares de suas damas se tornavam mais longos, mais inquisitivos. Sabia que os rumores se propagavam como raízes sob a terra, invisíveis no início, mas capazes de derrubar muros inteiros. E ainda assim, não podia deter-se. Naquela tarde, com o pretexto de revisar alguns documentos de herança, Elinor pediu que ninguém a incomodasse. Somente Dorian deveria entrar com água e alimentos leves. Quando o viu chegar, seu coração se agitou com força perigosa. O ambiente estava impregnado de cheiro de pergaminho e cera derretida. A rainha o observou em silêncio, enquanto ele deixava a bandeja sobre a mesa. A tensão entre ambos era um fio invisível, esticado ao máximo. "Dizem que eu te procuro demais", disse Elinor, com um tom irônico, embora seus olhos revelassem inquietação. Dorian não respondeu de imediato. Baixou o olhar, apertando os lábios, até que finalmente murmurou: "Dizem a verdade." Elinor olhou com um lampejo de ousadia. Deu um passo em sua direção, aproximando-se tanto que podia sentir o calor de seu corpo. "E se souberem, o que farias?" Dorian levantou o olhar, e em seus olhos havia uma mistura de medo e desafio. "Morreria. Mas morreria sabendo que, por um instante, fui teu." A rainha conteve o ar. Era perigoso, era insensato, era exatamente o que a fazia sentir-se viva. Aproximaram-se mais, até que suas respirações se misturaram, até que o roçar de seus lábios parecia inevitável. Mas uma batida na porta o separou bruscamente. "Minha rainha, os conselheiros a esperam no salão." A voz de uma donzela atravessou a madeira. Elinor respondeu com frieza, ocultando o tremor em seu interior. "Diga-lhes que chegarei em breve." Dorian saiu pela porta traseira, como uma sombra que se desvanece. Mas a adrenalina ficou gravada em ambos. Já não eram apenas encontros furtivos, era uma relação que começava a desafiar abertamente a ordem estabelecida. No salão de audiências, os conselheiros falavam de tributos, mas Elinor mal os escutava. Cada palavra ressoava como um zumbido distante. O único presente em sua mente era a imagem de Dorian e o eco do que acabara de lhe confessar. Naquela noite, enquanto escrevia em seu diário, a rainha registrou com traços apressados: "O perigo já não está fora. O perigo somos nós. E ainda assim, não posso deter-me." Dorian, no porão, não conseguia dormir. A umidade infiltrava-se pelas paredes, o cheiro de mofo o envolvia, mas nada disso o perturbava tanto quanto a ideia de que cada olhar indiscreto, cada rumor, podia acabar com sua vida. No entanto, uma centelha de esperança o mantinha desperto. Aquela mulher não o havia afastado, não o havia negado. Ela havia aceitado, com a força de seu silêncio, que ele era mais do que um servo. Os rumores cresciam como uma sombra implacável. E o que até agora havia sido um segredo íntimo começava a transformar-se em um risco público. O eco dos sinos ressoava em cada canto do palácio de Vilardona, anunciando a chegada de um novo conselho real. O ar cheirava a incenso pesado, e os corredores vibravam com o som de botas batendo na pedra.
Era um dia diferente, carregado de tensão. Não se discutiam impostos nem alianças. Discutia-se o futuro da coroa. Na grande sala, os conselheiros aguardavam com semblantes severos. O rei, debilitado, permanecia sentado em seu trono, com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Todos sabiam. Sua doença o estava consumindo. O reino precisava de um herdeiro, e precisava dele em breve. A rainha Elinor entrou com passo firme, embora o coração lhe golpeasse como um tambor dentro do peito. Os murmúrios se apagaram no instante. Sentou-se no trono ao lado do rei e, sem demora, começou o interrogatório disfarçado de conselho. Majestade, disse um conselheiro de barba grisalha com voz grave. O povo espera ansioso a chegada de um herdeiro. Já se passaram anos e ainda não há sinal. A paciência se esgota. Outro conselheiro mais jovem acrescentou com dureza. Os reinos vizinhos já murmuram. Se Vilardona não assegurar a sucessão, a coroa ficará vulnerável. Que mensagem enviamos ao mundo? Elinor manteve a compostura, mas cada palavra era como uma adaga em seu peito. Sabia que as exigências eram legítimas, mas também sabia uma verdade que não podia pronunciar. O rei não estava em condições de gerar um herdeiro. E cada olhar dos conselheiros o confirmava em silêncio. A rainha respondeu com voz firme. O povo terá seu herdeiro. E Vilardona não cairá no vazio. As palavras saíram seguras, mas dentro dela eram um grito de desespero. Não tinha resposta real, apenas promessas ocas. O peso do trono se sentia como uma corrente de ferro ao redor de seu pescoço. Enquanto isso, nos cantos do salão, Dorian servia vinho e pão, invisível para todos, exceto para ela. Cada movimento seu lhe recordava que, em meio àquela pressão implacável, só nele encontrava consolo. E quando seus olhos se cruzaram por um segundo, Elinor sentiu algo que nenhum conselho poderia lhe arrancar. Certeza. Naquela noite, a rainha não suportou a solidão. Mandou chamar Dorian com um pretexto frágil. Precisava de companhia para revisar cartas do clero. Quando ele chegou, a encontrou caminhando de um lado a outro, com os nervos à flor da pele. Querem um herdeiro, disse ela com voz cortante, mal ele entrou. Querem que meu ventre salve o reino. Dorian a observou em silêncio, sabendo que qualquer palavra devia ser medida. Finalmente, murmurou, e o que quer teu coração? Elinor deteve-se. Olhou-o fixamente, como se essa pergunta tivesse derrubado todas as defesas. Meu coração já sabe, mas minha coroa não pode permitir-se. O silêncio se carregou de eletricidade. Ela deu um passo em sua direção, depois outro, até ficarem frente a frente. A distância desapareceu como se nunca tivesse existido. Se eu decidir este destino, sussurrou ela, com os lábios trêmulos, o reino me condenará. E se não decidir, respondeu Dorian, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo, condenarás a ti mesma. A rainha fechou os olhos por um instante, como se buscasse força na escuridão. Quando os abriu, a decisão já estava tomada. Tomou-o pela mão e o conduziu à penumbra de seu quarto. O que ocorreu naquela noite não foi apenas paixão, foi um pacto silencioso, um ato de desafio contra um mundo que jamais os aceitaria. Cada gesto, cada suspiro, cada roçar de pele foi um grito contra o destino imposto. E naquele instante, Elinor deixou de pertencer à coroa e entregou-se a si mesma. Quando a madrugada surgiu, com sua luz pálida entrando pelas janelas, ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira irreversível. Já não eram olhares furtivos, nem encontros escondidos. Eram cúmplices de um segredo que podia incendiar o reino. Elinor, deitada ao lado dele, murmurou com voz quase inaudível. Se deste fogo nascer um filho, será o maior segredo e a maior verdade de Vilardona. Dorian a olhou em silêncio, com o medo ardendo nos olhos, mas também com uma convicção que nunca havia sentido. Então que arda, minha rainha, que arda tudo. A alvorada os separou, mas em seus corpos e em suas almas havia ficado gravado algo que nem o tempo nem o poder poderiam apagar. O inverno começava a ceder, e nos jardins de Vilardona as primeiras flores ousavam romper a terra congelada. O ar tornava-se mais leve,
Mas nos corredores do palácio, o ambiente era a cada dia mais espesso. Os rumores sobre a rainha não haviam se apagado. Pelo contrário, os conselheiros insistiam com mais força do que nunca. Um herdeiro é a salvação do reino. Cada reunião era uma repetição do mesmo coro. Cada olhar dirigido a Elinor carregava o peso de uma exigência insuportável. E então, a mudança chegou. Não de fora, mas de dentro. Uma manhã, ao despertar, a rainha Elinor sentiu um mal-estar diferente. Náuseas, um cansaço estranho, uma sensação no corpo que não podia ignorar. Passaram-se os dias e os sintomas tornaram-se mais claros. O que antes havia sido vazio agora começava a encher-se de vida. Uma vida impossível de explicar. Elinor compreendeu em silêncio. Estava grávida. Olhou-se no espelho de prata com as mãos trêmulas sobre o ventre ainda plano. O reflexo a devolveu à realidade com brutalidade. O povo celebraria a notícia, os conselheiros louvariam os deuses. Mas nenhum deveria saber a verdade. Aquele filho não era do rei, era de Dorian. O medo a atravessou como uma lâmina. Tudo podia desmoronar. O reino, sua coroa, sua vida. E, sobretudo, a vida dele. Porque se a verdade fosse descoberta, Dorian não apenas seria castigado, seria executado da forma mais cruel, transformado em exemplo do proibido. Elinor guardou o segredo em silêncio, mas em seu interior, uma tormenta a desbordava. Medo, culpa, desejo, amor. Cada emoção era um oceano que colidia contra outro. Não tardou em buscá-lo. Uma noite, chamou-o com um pretexto frágil, revisar as dobradiças de um cofre. Quando Dorian entrou, notou de imediato que algo nela havia mudado. Sua respiração era mais agitada, seus olhos mais brilhantes, mas também mais sombrios. Dorian, disse com voz quebrada, o que temíamos, já é verdade. Ele a olhou confuso, até que compreendeu. O sangue gelou-lhe nas veias, mas o coração bateu com uma força impossível de conter. Um filho? Perguntou com um sussurro incrédulo. Elinor assentiu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas da mistura insuportável de medo e esperança. O reino celebrará como um milagre, mas se descobrirem a verdade, nos destruirão. Dorian deu um passo atrás, levando a mão ao rosto. Sentia que o mundo desabava e, ao mesmo tempo, que a vida lhe havia dado o maior presente. Um filho seu, um filho impossível. Então ninguém deve saber, disse finalmente, com a voz firme, embora o medo o rasgasse por dentro. Será o herdeiro do reino, ainda que seu sangue seja o meu. Elinor o abraçou, tremendo. Nesse gesto encontrou consolo e condenação ao mesmo tempo. Era o início de um segredo que devia sustentar com a força de toda a sua alma. Os meses começaram a avançar, e com eles, a mudança em seu corpo. As donzelas notaram que ela comia menos, que seus vestidos precisavam de ajustes. Os conselheiros começaram a sorrir com discreta satisfação. A rainha finalmente concebeu, murmuravam nos corredores. O rei, debilitado, celebrou como um sinal divino. Não suspeitava de nada. Sua confiança em Elinor era absoluta, e sua doença o mantinha demasiado afastado das verdades da carne. Mas nem todos estavam convencidos. Uma das damas mais próximas da rainha, Lady Mirabel, de olhos astutos e sorriso afiado, começou a observar demais. Cada gesto, cada olhar, cada mudança na rotina de Elinor. Ela era a primeira sombra que podia desmascarar o segredo. Em meio a tudo, Elinor e Dorian encontravam momentos breves para estar juntos. Já não era a paixão furtiva o que os unia, mas o peso compartilhado do que haviam criado. Em cada encontro havia ternura e medo, mas também uma determinação que os tornava mais fortes. Não é apenas o nosso amor que protegemos agora, disse Dorian numa dessas noites. É uma vida, e não deixarei que ninguém a arranque de ti. Elinor o olhou com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que essas palavras eram promessa e sentença ao mesmo tempo. O palácio, enquanto isso, começava a vibrar com um ar diferente. O anúncio ainda não era oficial, mas todos pressentiam a verdade. A rainha estava esperando um filho. A corte sorria. O povo celebrava.
Mas entre aquelas paredes de pedra, um segredo ardia com um fogo que podia consumir a todos. Os sinos de Vilardona repicavam como nunca antes. Seu som atravessava as montanhas, ressoava nos campos, filtrava-se em cada cabana e cada taverna. A mensagem era clara. A rainha estava grávida. Nas praças, a notícia correu como um fogo incontrolável. Os comerciantes gritavam que os deuses haviam abençoado o reino. As mães se benziam em agradecimento, e os soldados levantavam suas taças com orgulho. Era o milagre esperado, o grito de esperança que a coroa precisava. Dentro do palácio, a cena era outra. Elinor caminhava com passo lento em direção ao salão principal, com o vestido ajustado apenas sobre seu ventre incipiente. O ar estava carregado de perfumes doces e flores trazidas de todos os cantos do reino. Os conselheiros, alinhados como um coro, a receberam com sorrisos e reverências. Majestade, os deuses a ouviram, disse um deles inclinando-se. O L. Lin-Hagen está assegurado, acrescentou outro, com os olhos brilhando de ambição. O rei, frágil em seu trono, tomou a mão de Elinor com um gesto trêmulo. Sua voz quebrada ressoou com emoção. Cumpriste o que eu não pude. O reino vive graças a ti. Cada palavra era um punhal no coração de Elinor. A máscara de rainha se mantinha firme, mas por trás dela, a culpa e o medo a devoravam. Sabia que aquele filho não era um milagre do rei nem dos deuses. Era fruto de uma paixão proibida. E cada celebração era, em segredo, uma mentira. Dorian, entre os servos do salão, observava em silêncio. Ninguém o olhava, mas ele via tudo. O brilho das tochas iluminava a rainha e em seu peito se misturavam orgulho e terror. Aquele menino era seu, mas jamais poderia reclamá-lo. Era o herdeiro do trono, e ele continuaria sendo escravo. O banquete durou horas, cheio de música e vinho. No entanto, entre a algazarra, um olhar se destacou. O de Lady Mirabel, a donzela mais próxima da rainha. Seus olhos claros seguiam cada movimento de Elinor, cada gesto, cada palavra. E embora sorrisse como o resto, em seu interior fervia uma suspeita. Nos dias seguintes, a corte se voltou para a rainha. Médicos e sacerdotes visitavam seus aposentos, damas a rodeavam constantemente, e os conselheiros discutiam sobre o futuro do herdeiro. A rainha já não tinha liberdade. Seus movimentos eram observados com lupa, cada passo acompanhado, cada refeição provada antes de chegar a seus lábios. O palácio havia se transformado em uma prisão dourada. E, no entanto, Elinor encontrava forma de manter vivo o laço com Dorian. Nas noites mais silenciosas, quando as donzelas dormiam e os guardas trocavam de turno, ele aparecia na penumbra de seu quarto, não para beijá-la com a urgência de antes, mas para sentar-se ao seu lado, tomar sua mão e compartilhar o peso daquele segredo. O mundo acredita que este filho pertence ao rei, sussurrou ela, com lágrimas contidas. E assim deve ser, respondeu Dorian, com voz firme, embora a dor o atravessasse. Ninguém deve saber, minha rainha, nem mesmo quando o tiveres em teus braços. Elinor olhou com uma mistura de amor e desespero. Aquele homem, marcado por correntes, era o único que havia como mulher, mas na superfície deveria ocultá-lo para sempre. A gravidez avançava, e com ela as suspeitas de Lady Mirabel. Havia notado detalhes demais. A rainha nunca permitia que o rei a acompanhasse na intimidade. Os olhares furtivos com Dorian, o estranho brilho nos olhos de ambos. Ela não tinha provas, mas intuía que a história oficial escondia um segredo. Uma tarde, enquanto ajudava a vestir Elinor, Mirabel deixou escapar uma frase carregada de veneno. Majestade, este filho será o salvador do reino. Que fortuna que tenha chegado, justo agora. Elinor sustentou seu olhar no espelho, sentindo o fio oculto daquelas palavras. A fortuna nem sempre vem quando se espera, respondeu com voz calma, embora seu interior ardia. A tensão crescia como uma corda prestes a romper. O povo celebrava, a corte vigiava, e Elinor e Dorian estavam presos em uma rede de desejo, medo e segredos que podia derrubá-los a qualquer momento. O palácio de Vilardona
havia se transformado em um templo de expectativa. Cada dia, os corredores ressoavam com passos apressados, com vozes que discutiam sobre nomes possíveis, sobre celebrações futuras, sobre o Ellenhagen que enfim estava assegurado. A rainha Elinor, com seu ventre cada vez mais notório, era o centro de todos os olhares. Sua figura, antes observada com compaixão e crítica, agora erguia-se como símbolo de esperança. Mas em seu interior, o peso do segredo tornava-se insuportável. Lady Mirabel, sempre ao seu lado, não deixava passar um único detalhe. Suas mãos ajudavam a vesti-la, mas seus olhos eram lâminas que dissecavam cada gesto. Observava como Elinor evitava mencionar o rei, como suas emoções pareciam transbordar na solidão, como, apesar da alegria geral, havia uma sombra em seus olhos. Uma noite, quando o palácio dormia, Mirabel caminhou em silêncio pelos corredores vazios. Levava uma vela na mão e um propósito no coração: descobrir a verdade. Deteve-se diante da biblioteca, onde vira Dorian em mais de uma ocasião carregando pergaminhos e velas. Revisou as estantes com atenção, buscou vestígios de algo impróprio e, num canto empoeirado, encontrou o que não esperava: um pedaço de tecido claramente pertencente à túnica de um servo, escondido atrás de um atril de madeira. Não era prova suficiente, mas para ela era sinal de que algo ocorria em lugares onde um escravo não deveria estar. No dia seguinte, enquanto penteava o cabelo de Elinor, deixou escapar um comentário com veneno disfarçado. Dizem que os escravos às vezes se confundem e entram em aposentos proibidos. Curioso, não? Elinor se tensionou, embora disfarçasse com um sorriso forçado. A curiosidade é perigosa, Mirabel. Neste palácio, alguns morrem por menos. As palavras foram suaves, mas carregadas de advertência. Ainda assim, Mirabel não se deteve. Em paralelo, Dorian vivia sob uma pressão insuportável. Cada dia devia servir no salão, passar junto aos nobres, levar taças e pratos enquanto fingia ser invisível. Mas o impossível era continuar ocultando seu vínculo com a rainha. Embora mal se olhassem, o ar entre eles dizia tudo, e Mirabel sabia disso. Uma tarde, quando Elinor descansava em seus aposentos, Dorian foi chamado para levar um cofre com mantas. Ao entrar, encontrou Mirabel ali, sozinha, fingindo arrumar tecidos. Seus olhos o atravessaram com frieza. "És tu, não é?" disse em voz baixa, sem rodeios. Dorian apertou os dentes, contendo a respiração. "Não entendo do que fala, minha senhora." "Não mintas." Seu tom era afiado. "A rainha e tu." Dorian a olhou com firmeza, mas não respondeu. O silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. Mirabel sorriu com satisfação venenosa. "Não preciso de provas. Todo segredo deixa rastros. E eu saberei encontrá-los." Essa noite, Dorian foi até Elinor com o rosto transtornado. Contou-lhe o ocorrido, cada palavra de Mirabel, cada ameaça implícita. A rainha empalideceu, compreendendo que a corda começava a tensionar-se demais. "Se falar, estaremos perdidos", sussurrou com lágrimas nos olhos. "Se falar, eu carregarei com tudo", respondeu Dorian com determinação. "Nunca deixarei que tua coroa caia por mim." Elinor o abraçou com desespero, consciente de que aquele homem estava disposto a sacrificar-se por ela. E nesse gesto encontrou uma nova força. Não podia permitir que seu amor fosse destruído pela língua afiada de uma mulher ambiciosa. Os dias seguintes foram um jogo perigoso. Mirabel observava, Dorian evitava, Elinor dissimulava. A gravidez avançava, cada vez mais evidente, e com ela, a tensão. O palácio celebrava o que, na realidade, era uma bomba prestes a explodir. Elinor, em seu diário secreto, escreveu com mão trêmula: "Já não temo o parto, temo a descoberta. O reino espera um herdeiro, mas o que receberá é um segredo disfarçado de milagre." A corda estava esticada. Bastava um movimento em falso para que tudo viesse abaixo. O palácio de Villardona estava mais vivo que nunca. Cada corredor cheirava a flores frescas, cada salão se preparava para celebrar o iminente nascimento do herdeiro. Os conselheiros caminhavam com ar de triunfo, como se cada um se atribuísse a vitória da rainha. Mas por trás dessa fachada de alegria,
Um perigo crescia em silêncio. Lady Mirabel já não apenas observava, agora investigava. Era astuta, paciente e silenciosa. Sabia que os maiores segredos não se descobrem à plena luz, mas na penumbra. Por isso começou a percorrer o palácio durante as horas em que todos dormiam. Escondia-se atrás de cortinas, deslizava-se por corredores vazios, escutava conversas que não lhe eram destinadas, e quanto mais buscava, mais convencida estava. O pai do filho da rainha não era o rei. Numa madrugada, Mirabel desceu até os porões onde dormiam os escravos. Levava uma vela e uma desculpa preparada, que buscava mantas para a rainha. Mas seu olhar se cravava em um canto em particular. O lugar onde descansava Dorian. Viu seu leito simples, os tecidos gastos, um caderno com desenhos mal escondidos sob a palha. Tomou-o, abriu-o e ali encontrou o que não deveria. Esboços de um rosto feminino, sempre o mesmo, sempre a rainha. Aquele caderno era uma confissão muda. Não era prova irrefutável, mas era mais que suficiente para que sua suspeita se convertesse em certeza. No dia seguinte, enquanto ajudava Elinor a vestir-se, Mirabel deixou escapar uma frase carregada de veneno. Deve ser lindo que o amor verdadeiro se esconda nos lugares mais inesperados, até mesmo entre aqueles que nasceram para servir. Elinor se tensionou, embora não mostrasse em seu rosto. Mirabel a olhava através do espelho, com um sorriso quase imperceptível. Era um jogo de espelhos, de verdades não ditas, mas conhecidas. Naquela mesma noite, Dorian foi aos aposentos da rainha, nervoso, quase desesperado. Ela sabe, disse, mal fechou a porta. Elinor olhou com os olhos arregalados. O que te disse? Não disse com palavras, mas seus olhos gritaram. Encontrou meu caderno. Eu o vi em suas mãos. Elinor caminhou de um lado a outro, com a respiração acelerada. O fogo da lareira projetava sombras violentas na parede, como se também refletisse sua angústia. Se falar, Dorian, não só nos perderemos nós, o reino inteiro afundará em vergonha. Ele se aproximou, tomou suas mãos com firmeza e a olhou com determinação férrea. Então devemos agir antes que o faça. A rainha o observou, compreendendo a gravidade daquelas palavras. Não se referia à violência, mas à astúcia. Precisavam se antecipar, ocultar melhor seu vínculo, cobrir cada vestígio. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Elinor evitava olhar para Dorian em público, mantinha distância até mesmo na intimidade de seus aposentos. Mas nas noites mais profundas, quando tudo parecia perdido, permitiam-se momentos breves de ternura. Um roçar de mãos, uma carícia sobre o ventre que crescia, um sussurro de promessas que talvez jamais pudessem cumprir. Se sobreviveres a este segredo, murmurou Elinor uma noite, com lágrimas nos olhos, quero que recordes, este filho é teu. Não importa o que digam, não importa o que creiam, é teu. Dorian apoiou a testa na dela, com a voz quebrada. E sempre será, ainda que meu nome nunca seja escrito nos livros do reino. Enquanto isso, Mirabel jogava seu próprio xadrez. Começou a insinuar dúvidas entre as damas, a fazer comentários em voz baixa sobre a repentina proximidade de certos servos. Sua estratégia não era acusar diretamente, mas deixar que a suspeita se infiltrasse lentamente, como veneno em uma taça de vinho. Elinor percebia. Em cada reunião, em cada passeio pelos jardins, sentia os olhos de Mirabel sobre ela, medindo cada movimento, esperando um erro. A gravidez avançava, e com ela, o tempo se encurtava. Logo nasceria o menino. E com seu nascimento, as perguntas seriam inevitáveis. A quem se pareceria? De que sangue carregava traços? A rainha sabia que não podia deter o tempo. Só podia resisti-lo. Em seu diário, escreveu uma frase que parecia uma oração e uma condenação. O amor nos deu vida, mas o mundo quer convertê-lo em morte. E entre esses extremos, devo aprender a sustentar um reino. A noite caiu sobre Vilardona com um silêncio estranho, como se até os pássaros tivessem se calado para esperar o que estava por acontecer. O palácio estava em alerta. Os guardas mantinham-se firmes. As tochas ardiam mais brilhantes que nunca,
e as donzelas corriam pelos corredores com jarras de água quente, tecidos limpos e recipientes de ervas. A rainha Elinor estava em trabalho de parto. O ar em sua câmara era sufocante. As velas iluminavam o suor que escorria por sua testa, os lençóis revirados, os sussurros nervosos das parteiras. O grito contido da rainha rompia o silêncio a cada contração, um eco de dor e esperança que ressoava nas paredes de pedra. O rei, demasiado doente, havia sido retirado da sala. Os conselheiros aguardavam no corredor, murmurando entre si, como abutres ansiosos por confirmar a chegada do herdeiro. E entre eles, como uma sombra, estava Lady Mirabel. Seus olhos frios brilhavam na penumbra, esperando, calculando, pronta para ler no rosto do recém-nascido a verdade que suspeitava. Dentro da câmara, Elinor apertava os dentes e as mãos das donzelas. Sua mente era um turbilhão. A dor física se misturava com o medo, e o medo com o amor. Porque aquele filho que estava prestes a trazer ao mundo não era apenas sua salvação como rainha, era também a prova viva de seu segredo com Dorian. E Dorian, ele esperava escondido, mais abaixo, nos porões. Ninguém o havia deixado aproximar-se, ninguém o teria permitido. Mas cada grito que ressoava na pedra atravessava-lhe a alma. Caminhava de um lado a outro, com o coração na garganta, imaginando Elinor em meio à dor, desejando arrancar as correntes invisíveis que o mantinham longe. Fechou os olhos, apertou os punhos e sussurrou para si: "Resista, minha rainha, resista." As horas pareciam eternas. Do lado de fora, a chuva começou a cair com força, como se a natureza acompanhasse a tensão. Dentro, as parteiras trabalhavam sem descanso, enquanto Elinor sentia que cada respiração podia ser a última. Finalmente, um choro rompeu o ar, agudo, forte, cheio de vida. O filho de Elinor havia nascido. As donzelas olharam-se entre si, algumas chorando de alívio. Uma delas ergueu o menino, limpou-o e o envolveu em tecidos brancos antes de entregá-lo à mãe. Elinor o tomou em seus braços e as lágrimas rolaram por seu rosto. Ali estava, pequeno, frágil, mas com a força de um segredo que podia mudar a história. Beijou-o na testa, murmurando com voz trêmula: "És meu, é nosso." Mas mal teve esse instante, a porta se abriu. Lady Mirabel entrou com passo firme, sob o pretexto de assistir à rainha. Seus olhos cravaram-se na criança com intensidade perigosa. O silêncio tornou-se insuportável. Todos esperavam que a donzela pronunciasse algum comentário de cortesia, uma bênção, uma palavra amável. Mas o único que saiu de seus lábios foi uma pergunta carregada de veneno. "Majestade, a quem se parece?" Elinor a olhou com frieza, ocultando o tremor que percorria seu corpo. "Parece-se com o reino que o espera", respondeu, com uma firmeza que fez vibrar a sala. Os murmúrios começaram entre as damas, mas Mirabel não afastou os olhos do bebê. A semelhança ainda não era evidente, era cedo demais para julgá-la. Mas em sua mente, a suspeita fortalecia-se como uma chama oculta. Do lado de fora, os conselheiros celebravam. O povo, ao saber, acendeu fogueiras e dançou nas praças. A notícia espalhou-se como um grito de vitória. Havia nascido o herdeiro de Villardona. Mas dentro do coração de Elinor e Dorian, a celebração tingia-se de medo. Porque agora, o segredo já não era apenas uma lembrança compartilhada. Era uma criança, uma vida frágil que devia ser protegida contra o mundo inteiro. Naquela mesma noite, quando o palácio se acalmou e as donzelas se retiraram, Elinor pediu estar a sós com seu filho. Sustentou-o nos braços sob a luz tênue das velas e lhe sussurrou: "Teu pai não está aqui, mas vive em cada parte de ti. E embora ninguém o saiba, jamais esquecerei de quem és." Nos porões, Dorian não pôde conter-se mais. Escreveu em seu caderno com mãos trêmulas: "Hoje nasceu meu filho. Não posso sustentá-lo, não posso chamá-lo meu, mas sei que o mundo o verá como rei, e eu, como sombra." O palácio dormia, mas o verdadeiro perigo apenas começava, porque agora havia uma vida que carregaria em seu sangue a verdade que ninguém devia conhecer. E Lady Mirabel estava mais perto que nunca de revelá-la.
Os dias posteriores ao nascimento transformaram-se em um festival interminável. Os sinos de Vilardona repicavam a cada hora, as fogueiras iluminavam as noites, e as canções do povo ressoavam nas ruas como nunca antes. O reino celebrava o que considerava um milagre: a chegada do herdeiro. No palácio, tudo era diferente. Cada canto estava carregado de olhos atentos, de damas que não deixavam a rainha sozinha, de conselheiros que vigiavam cada gesto do recém-nascido. E entre esses olhares, havia um que pesava mais que todos: o de Lady Mirabel. Ela não se conformava com rumores. Passava horas observando o menino, analisando a curva de seu nariz, a cor de sua pele, o brilho de seus olhos. Ainda era cedo demais para ver traços claros, mas a cada dia estava mais convencida. Aquele filho não era do rei. Uma tarde, enquanto Elinor amamentava o pequeno em sua câmara, Mirabel aproximou-se com passo silencioso. Majestade, disse com voz suave, quase maternal. O reino canta porque este menino assegura a coroa. Mas eu me pergunto, o que assegura a senhora? Elinor levantou o olhar com frieza. A que se refere? Mirabel sorriu, inclinando-se sobre o berço. Que neste palácio, os segredos sempre encontram a maneira de vir à luz. A rainha sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Era uma ameaça clara, disfarçada de cortesia. Nessa noite, Elinor reuniu-se em segredo com Dorian. Haviam-se passado semanas desde o nascimento, e ele mal havia podido ver seu filho de longe, como um espectador em sua própria tragédia. O encontro foi breve, mas carregado de intensidade. Ela sabe, disse Elinor, com lágrimas contidas. O que fará? Perguntou Dorian, apertando os dentes. Não sei, mas sinto que está esperando o momento exato para usá-lo contra mim. Dorian tomou-lhe o rosto com as mãos ásperas, olhando-a com uma mistura de amor e desespero. Então escute, Elinor. Se chegar o dia em que alguém a encurrale, se a verdade ameaçar destruí-la, deixe que me destruam a mim. Eu sou o que não importa neste reino. Você é a rainha. Elinor negou com força, com lágrimas caindo por suas faces. Nunca mais diga isso. Se cair você, caio eu. Não há reino, não há coroa, não há vida que tenha sentido sem você. O silêncio foi interrompido pelo choro do menino no quarto ao lado. Esse som, tão frágil e puro, devolveu-os à realidade. Não podiam render-se, porque havia algo maior que seu amor. Havia uma vida que dependia deles. Os dias transformaram-se em um delicado equilíbrio. Mirabel vigiava, os conselheiros celebravam, o rei definhava cada vez mais, e Elinor caminhava com o rosto sereno, embora por dentro travasse uma guerra que ninguém mais via. Até que um dia, Mirabel tentou dar o golpe final. Em meio a um banquete, com nobres e conselheiros presentes, inclinou-se para o rei e disse com voz clara: Majestade, alguns dizem que o herdeiro não carrega seu sangue. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos cravaram-se nela, depois no rei, e finalmente na rainha. Elinor sentiu que o mundo parava, mas então ocorreu o inesperado. O rei, com a voz quebrada pela doença, mas carregada de dignidade, respondeu: Esse menino é meu, porque eu o aceitei como tal. E aquele que se atrever a questioná-lo, questiona minha coroa. O salão voltou a encher-se de murmúrios, mas desta vez eram de medo diante da fúria do rei. Ninguém voltou a mencionar o tema em público. Mirabel emudeceu, derrotada. Havia tentado desmascarar o segredo, mas o próprio rei havia erguido um muro impossível de derrubar. Nessa noite, Elinor abraçou seu filho com mais força que nunca. Havia compreendido algo essencial. A verdade nem sempre precisa ser dita. Às vezes, basta sustentá-la em silêncio, guardá-la no mais profundo da alma. Dorian, desde a sombra, soube que nunca poderia reclamar seu lugar. Jamais seria reconhecido como pai. Jamais teria o direito de sustentar seu filho diante de todos. Mas em seu coração ardia uma certeza. Havia protegido-o, havia dado tudo, até mesmo sua invisibilidade. O tempo passou. O menino cresceu entre luxos e ensinamentos, amado por um povo que o via como o futuro do reino. Nunca soube toda a verdade de sua origem, mas em seu caráter, em sua força silenciosa
e na nobreza de seu olhar, sempre houve um eco de Dorian. E Elinor? Elinor aprendeu a viver com o peso de um segredo que a queimava e a sustentava ao mesmo tempo. Havia escolhido amar, mesmo quando amar significava desafiar o mundo. Se esta história conseguiu te comover, apoie-nos com um gostei. Escreva nos comentários a palavra destino para mostrar que você chegou até o final. Compartilhe este vídeo com alguém que valorize os segredos do amor verdadeiro e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma.